Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe maravilhosamente a tua vida, que este dia seja um dia abençoado para ti. Hoje nós vamos falar de mudança de vida, mais especificamente o tema da mensagem é Paulo, uma mudança de vida, ok? A gente vai ver a conversão de Paulo, o que ele era e o que ele se tornou, tá bom? A gente não vai fazer uma mensagem tão longa, vendo vários pontos, mas a gente vai se centrar na conversão, na maior mudança que ele teve em sua vida, ok? No capítulo 7 de Atos, a gente não precisa ler, mas Estevão, ele foi perseguido, ele estava sendo julgado, e Estevão começou a falar de Jesus e começou a falar das coisas de Deus e fez uma explicação de toda a história judaica à luz de Jesus, e terminou que ele foi apedrejado, né? Ele terminou apedrejado. E eles deixaram a roupa de Estevão com Saulo, né? Ou seja, foi colocada aos seus pés. No capítulo 8 diz, versículo 1, e Saulo consentia com sua morte. E aí, finalmente, no capítulo 9, a gente vai ver a conversão de Saulo, o que ele estava pretendendo, qual que eram as metas dele, tá bem? Leiamos o texto, então, Atos 9, 1 até o versículo 5. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra. E ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, aqui nós vemos o começo da conversão, ou da história da conversão de Paulo, ok? Vamos orar antes disso? Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, que todo esse texto seja colocado nos nossos corações, que todo esse texto venha transformar a nossa vida, Pai. Éramos inimigos teus, odiávamos, Pai, a tua palavra e quem tu eras, mas o Senhor transforma as nossas vidas, Pai. Não somos mais os mesmos, Pai, e não queremos continuar sendo quem nós somos. Queremos chegar cada vez mais perto do Senhor. Nos ajude a transformar nossas vidas, Pai. Nos ajude, Pai, a ser pessoas diferentes, Pai, mais próximas do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, 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 amém. Então vamos parar e ver o texto. Quem era Saulo? Saulo era um fariseu, era uma pessoa da alta cúpula, digamos assim, de Israel, e uma pessoa que odiava o culto cristão. Porque na sua visão era completamente contra a lei, era completamente contra aquilo que Deus realmente tinha ordenado. Então Paulo, ele odiava os cristãos e a sua meta de vida era destruir o culto cristão. Ele, em sua cabeça, disse: já matamos o Cristo deles, agora falta matar essa religiãozinha que logo logo passa, entende? Então essa era a mente. Em Israel já tinham surgido vários messias, tá? Fazendo milagres, tal. Isso é relatado até no Evangelho de João. E os próprios líderes, né, fariseus, tal, diziam: esse daí logo passa, assim que eu morrer, isso passa. Só que não aconteceu isso, né? Em Atos aqui já é passado algum tempo após a morte de Cristo. Nós não sabemos com exatidão quanto tempo. Há alguns estudos que podem sugerir alguns anos depois, mas como a gente não tem exatidão, eu nem vou falar aqui na mensagem. Só que Paulo já tinha passado algum tempo e o cristianismo estava se proliferando, ou seja, estava cada vez maior e muito concentrado ali na região de Jerusalém, muito concentrado ali nessa região de Israel, tá? Então Deus até usa Paulo, o perseguidor, para espalhar a igreja. Então os únicos que ficaram por Jerusalém foram os apóstolos. Então a igreja estava muito forte, mas muito sem visão missionária. Era a igreja olhando para o seu umbigo, né? Então Deus usa Paulo, uma pessoa que odiava a igreja, para
começar então um projeto missionário que Jesus já tinha falado, ide por todo mundo, né? Então isso é fantástico, né? Outra coisa que a gente pode notar, uma aplicação, é que mesmo que você odeie a Deus, mesmo que você não se importe com as coisas de Deus, e mesmo que você grite aos quatro ventos, Deus não existe, Deus ele vai te usar, tá? Porque nada foge do controle de Deus. Existem umas linhas cristãs que dizem que Deus não pode interromper no nosso livre-arbítrio. Isso, infelizmente, é a maior mentira moderna. Na verdade, nem tão moderna, ela já tem muitos anos, essa linha. Mas é a maior mentira que existe. Porque Jonas não quis ir pregar e Deus o forçou a pregar. Paulo, ele nunca queria se converter, mas Deus o convenceu do contrário. Então, Paulo nunca quis ajudar um projeto missionário, pelo contrário, Paulo quis acabar com todos. E Deus usou para que a igreja se espalhasse, porque ela não estava espalhando. Então, não interessa se você não quer as coisas de Deus, não interessa se você se força para dizer que eu não vou fazer a vontade de Deus. Todos os teus passos, quando Deus quiser, Ele operará que os teus passos sejam conforme a vontade dEle. Então, Deus é Deus. Se nós temos livre-arbítrio, Deus tem mais, né? Então, Deus tem o livre-arbítrio soberano. Então, nada pode impedir a vontade dEle, ok? Então, Saulo respirando ainda ameaças e morte. Então, o grande objetivo de Paulo era acabar com a igreja. Tá? E ele respirava, ele bufava, é como um boi bravo, tá? Paulo aqui é retratado quase como um boi bravo. Ele respirava ameaça e morte, tá? Contra os discípulos do Senhor. A respiração dele, o dia a dia, o pensar de Paulo era ameaça e morte. Eu vou matar esses cristãos, eu vou matar esses cristãos, eu vou matar. Eu não sei se eles já ficaram bravos alguma vez, é porque talvez você que nos escute seja tão santo, né? Os membros da minha igreja são todos santos, já tem até asinha, né? Acho que quase nunca ficam bravos. Eu que sou meio pecador já fico bravo algumas vezes e a gente fica meio bufando, né? Controlando a respiração para não falar coisa que não deve. Então Paulo ele estava respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos. Ele já tinha matado Estevão, ele já tinha perseguido a igreja e ele estava... Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso matar esses cristãos. Eles ficam pervertendo a fé judaica, a fé genuína, né? Então era isso que Paulo tinha em sua cabeça, tá? Então Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, a pessoa, entre aspas, da religião judaica, e também tinha a questão política, tá? Mais importante ali do povo de Israel, e pediu carta para as sinagogas de Damasco, ou seja, ele pediu carta para ele enviar para as sinagogas de Damasco para ir prender esse pessoal, esses cristãos chatos aí que fica pervertendo a fé, tá bom? Então, algo importante, a Bíblia aqui está mencionando Saulo, tem uma cultura de que foi Deus quem mudou o nome de Saulo para Paulo depois que ele se converte. É só ler o Atos 9 em diante que você vai ver que não é isso. Na verdade, Saulo é o nome judaico dele e Paulo é o nome grego. Por exemplo, meu nome é João, mas em espanhol é Juan. Então só é uma adaptação. Como Paulo estava no meio dos judeus, ele é Saulo. Mas aí no meio dos gregos, como não existe Saulo muito facilmente para os gregos, então ele se chama Paulo, tá? Porque é mais comum aos gregos. É a mesma coisa, venho aqui no Paraguai e falo João para um paraguaio, ele não consegue pronunciar esse tio direito. Então é muito mais fácil falar Juan. Pronto, não tem problema nenhum. Então, Saulo, ele se dirigiu ao sumo sacerdote, ele pediu carta, me dê carta para eu enviar para as sinagogas de Damasco, para me dar autoridade, né? A fim de que caso ache algum que era do caminho, ou seja, eles chamavam o cristianismo da religião do caminho, tanto homem quanto mulher os levasse preso para Jerusalém. Ou seja, não importava se era homem, se era mulher, se era adulto, se era criança.
eu quero que todos vão presos. E aqui a ideia é que, além de ser preso, muito provavelmente caminhassem eles à morte. Seria uma sentença de morte, tá? Então, para se ter uma ideia, os romanos eles não permitiam apedrejamento como uma forma de condenação à morte naquele tempo. Os judeus eles não tinham autoridade. Então, praticamente, eles estavam fazendo um ato ilegal. Então, ficaria na categoria de hoje como um linchamento público. Ou seja, quando pessoas se revoltam com outras e acabam matando, cada um joga uma pedra, tal, na hora que vê essa pessoa foi linchada, foi morta pela população. Então, Paulo estava promovendo praticamente meios ilegais, digamos assim, de morte, falcatrua, né? Então, ou por um linchamento aqui, ou então por uma acusação falsa, né? Falsos testemunhos, tal. Tipo, a exemplo, né? Jesus era chamado de o rei dos judeus. Ah, não, é alguém que está contra César. Essa pessoa tem que morrer, ela está contra César. Então, essas coisas. Então, Paulo, ele era uma pessoa que ele estava totalmente decidida a acabar com o cristianismo, e ele pediu cartas, então, para enviar às sinagogas de Damasco, para que se acaso, né? Olha como, para que para caso achasse alguns que eram do caminho, né, tanto homens quanto mulheres, levasse presos para Jerusalém e muito provavelmente matasse. Então, quando ele seguia o seu caminho, vivia a sua vida normalmente, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Agora eu quero fazer uma pausa aqui, aplicar um pouquinho essa última parte, enquanto seguia o seu caminho ali a Damasco. Primeiro de tudo que vimos que uma pessoa, por mais incrédula, por mais ateu, por mais revoltada com Deus que ela seja, se Deus quiser, Ele usa ela. E ponto final. Depois, algo que acontece no Antigo Testamento, Gênesis, né? Ali 49, 50, ele diz que transformaram o seu mal em bem. Tem muitas vezes que a gente tenta fazer o mal a Deus ou as coisas de Deus e Deus transforma esse mal em bem. A terceira aplicação é que existem muitas pessoas que odeiam as coisas de Deus e vivem seu caminho como se nada. Pensa você, se naturalmente Paulo se converteria, será que algum dia Paulo chegaria e falaria assim, eu acho que o cristianismo é correto? Não, ele precisou de uma ação de Deus. Só que engana-se aquele que pensa que é só Paulo que precisou. Todos, absolutamente todos aqueles que se converteram, tá? Todos que se converteram tiveram uma ação de Deus em sua vida. Ninguém, absolutamente ninguém se converte por força própria. A palavra de Deus em Romanos capítulo 3 diz que ninguém busca Deus, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. Ok? Precisam. O salário do pecado é a morte, tá? Eles estavam cegos, mortos e nus, ok? A Bíblia diz que o homem sozinho não se achega a Deus. É necessário a ação primaz, total do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando chegar o teu tempo, se você ainda não tem a Jesus, e você que tem, pode saber, olhando para trás, que foi completamente o Espírito Santo quem te convenceu de que você era pecador, de que eu era pecador e que precisávamos de Cristo, tá bem? Paulo, ele reconheceu que era pecador e reconheceu que Jesus ele o salvou na cruz, que ele era pecador mesmo buscando ser santo. Então esse é o problema. Muitos de nós, ou a maioria de nós, buscamos agradar a Deus ou fazer as coisas de Deus da nossa maneira. Paulo estava vivendo a vida cristã dele da maneira dele, a vida, na verdade, judaica dele da maneira dele. Ele estava tentando agradar a Deus da maneira dele, sendo que ele esqueceu do que Deus falou. Então, parem de tentar agradar a Deus da nossa maneira. Vamos agradar a Deus da forma que Deus quer. É a mesma coisa que Deus odiar bolo de chocolate. Você falou, mas eu fiz meu melhor, eu fiz um mega bolo de chocolate. Deus odeia chocolate, entende? Não sei se vocês conseguiram entender essa expressão. Mas tem coisas que Deus odeia e que a gente acha bonito, que a gente acha que agrada a Deus. Então, meus queridos,
Busquemos mais a Deus, busquemos agradar a Deus da forma que Ele quer. E algo que é interessante é que dentro desse buscar agradar a Deus conforme a nossa realidade, a gente acaba odiando o povo de Deus. Muitas vezes a gente odeia o povo de Deus por causa de uma religiosidade que nem bíblica é. A gente cria dissensão, cria facção por causa de brigas não cristãs, não bíblicas nem sequer. Não é o caso de alguém chega na igreja e fala que Jesus não é Deus, ou que Jesus não salva. Aí tem que dar briga mesmo, porque é contra fatos bíblicos, contra a doutrina bíblica. Mas coisas que não são bíblicas e que não tem nada a ver com a Bíblia gera discussões. Então, se você detesta ou odeia a igreja por causa de um irmão que fez mal, por causa desses pastores televisivos aí que exploram a fé dos outros e que vão prestar contas a Deus e vão para o inferno se não se converterem, não fique bravo com Deus e com o povo de Deus. Há muita gente séria, muitos pastores sérios, há muitas pessoas que estão realmente devotando sua vida ao Senhor, passando muita necessidade por causa desses bonitões televisivos que ficam enganando o pessoal. E da mesma forma que você tem discernimento de ver que esses charlatões televisivos estão enganando o povo de Deus também tem discernimento para isso. E tem muita igreja séria, tá? Então, se você tem algum trauma, alguma coisa assim, procure uma igreja séria. Procure pessoas que realmente buscam a Deus. Você acha que tal igreja está desviando dinheiro? Tenha uma conversa não com o pastor, mas com o tesoureiro da igreja. Pergunte, veja quem é. Ou melhor de tudo, vá na igreja e não dê nada. Separe tuas ofertas aí para pobres, para viúvas. Esqueça o dinheiro. Vá na igreja, mas esqueça o dinheiro. Ok? Então, não seja como Paulo, que odiava a igreja e procurava destruir a igreja. Porque vocês vão ver o que Jesus faz. Jesus ele aparece em uma luz brilhante a Saulo aqui, e ele cai em terra. Ele não estava em cavalo, na Bíblia não diz, ele só diz que ele caiu em terra, caiu por terra, e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo a Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Só que para Jesus, a igreja é ele. Jesus tem uma estima tão grande com a igreja. Para Jesus, a igreja é algo tão, mas tão importante que, como que eu posso dizer, é algo indescritível. Jesus realmente ama a igreja dele. Para Jesus, a igreja dele é algo muito, muito importante. Então, meus amados, não há coisa mais importante para Jesus do que a sua própria igreja. Em Apocalipse, capítulo 1, diz que Jesus anda em meio aos candeeiros. Jesus anda em meio à igreja, candeeiro ali é a igreja. Então Jesus ele está no meio da igreja, sabe? Se afastar da igreja, se afastar da presença dos irmãos, da presença de Jesus, não vai te colocar mais perto de Jesus. Os famosos movimentos aí desigrejados, e daí eles começaram a falar destemplados, né? Mas realmente nós não queremos que o templo, o edifício, seja a igreja. A igreja é a reunião formal das pessoas que frequentam aquele templo. Então não se afaste da igreja, não se afaste do povo de Deus. Isso não vai te trazer mais perto de Jesus. Isso não vai fazer com que tua vida cristã melhore. Pelo contrário, muito provavelmente você vai esfriar. Então, Jesus ele tem um amor muito grande pela igreja. E se a gente ama a Jesus, a gente tem que amar a igreja. É impossível amar o noivo sem amar a noiva. É impossível ser amigo do noivo se você odeia a noiva dele. Não tem como ser amigo de uma pessoa e odiar a esposa que ele tem. Não tem como você ir na casa da pessoa se você odeia a esposa dele. Então não tem como você amar Jesus e odiar a igreja. Isso é impossível, tá bem?
E você viu que chegou a hora de Saulo. Saulo, por mais perseguidor, por mais odioso que ele era contra a igreja, chegou a sua hora e ele se converteu. Se você ainda não tem Jesus, esta pode ser sua hora. E da mesma forma que Saulo viu uma luz tão forte, você pode ser iluminado tão fortemente pelo Espírito Santo que você passe a entender o Evangelho. Então, o meu desejo e minha oração é para que você que viu esta mensagem, que o Espírito Santo ilumine o teu coração de tal maneira que você não consiga resistir à graça de Deus, que você entenda a graça de Deus. Então, meu amado, que Deus abençoe sua vida. Se esta pregação serviu para você, envie para mais pessoas, comparta a mensagem do Evangelho com mais pessoas. Que Deus abençoe de maneira maravilhosa a tua vida, em nome de Jesus. Amém.